boa noite, depende de quando estiverem assistindo, né? Oi, vamos estudar a lição número 9? Então tá, abram já seus manuais de estudo, né? Vamos estudar sobre o dia do Senhor, Sofonias e Naum, tá certo? Então vamos orar um pouco antes sobre isso. Santíssimo Senhor Deus, muito obrigado pela grande oportunidade que temos de todas as semanas podermos estudar essas maravilhosas lições que Tu tens preparado por meio dos Teus servos. Que nós possamos aprender aqui coisas importantíssimas a respeito do dia do Senhor, do dia do juízo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, o juízo é uma das glórias de Deus, não é? Aliás, Deus não tem enfatizado nunca no juízo. Ele tem advertido a respeito do juízo, mas nunca tem enfatizado. O juízo é algo que Ele não quer fazer, mas quando Ele faz com justiça, com retidão, né? Não se pode questionar, a sua justiça é correta, e isto porque Ele é Deus. Então a grandeza de Deus, uma das evidências da grandeza de Deus é a sua justiça. Perto da justiça de Deus, a dos homens, não passa, como se diz na Bíblia, trapos de imundície, né? O próprio Jesus Cristo disse isso. Então aqui o juízo, ele revela o poder de Deus de fazer as coisas certas, de colocar tudo no lugar com bases exatas do que cada um fez, segundo cada um tinha conhecimento, né? Então Ele não vai cobrar de mim aquilo que eu não pude saber, mas se eu soube, Ele cobrará se eu não fiz, se eu não procedi de acordo com o que eu sei, né? Aqui o verso para memorizar diz assim: o Senhor será terrível contra eles, ainda bem que é eles, né, os outros, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Então vai chegar o dia, e isso vai ser muito bom, importante, né? Vai chegar o dia em que todos vão adorar a Deus. Os que não quiseram adorar a Deus já não estarão mais aqui. Terão sido julgados e terão sido condenados e executados. Vai chegar o dia da harmonia. Então o dia do Senhor, o dia do grande ajuste de contas, né, com as oportunidades que nós tivemos e se nós consideramos essas oportunidades ou se as desconsideramos, né? O juízo está vindo, né? Ainda hoje é tempo de graça, tempo de misericórdia, tempo de oportunidade, né? Mas Sofonias, ele naquela época ele condenou a corrupção em Israel, e essa corrupção hoje de manhã eu estava assistindo um noticiário em que o Brasil é o país, um dos países que mais se arrecada impostos, né? E é o país do mundo que menos retorno dá dos impostos que o povo paga. Bom, isso quer dizer alguma coisa. Algo não está certo. E provavelmente a palavra corrupção tem muito a ver com esse não está certo. Tudo isso vai ser posto a limpo. Tudo. Mas lá no fim dos tempos todas as nações se unirão, daqueles que passaram pelo juízo, daqueles que foram aprovados no juízo de Deus, né? Então aqui na parte de domingo diz que o dia do juízo será um dia de trevas. Sim, dia de trevas porque o Espírito Santo se retirou, né? Não há mais pregação, agora é justiça, agora é execução, a justiça para a execução, né? Esse é o tal do juízo final, né? O julgamento e a execução da sentença, a destruição, vai ser um dia de destruição, de amargura, de aflição. Eles vão fugir do leão, vai aparecer um urso, isso é figurativo, né? Ou seja, não tem para onde escapar. De onde é que eu vou me esconder do juízo de Deus? Não tem para onde escapar, não é? Então você imagina na segunda ressurreição ali, todos em pé, aqueles que não foram salvos, todos em pé, ali Deus pronunciando a sentença de cada um, e cada um dizendo, é verdade, não tem como, eu fiz isso mesmo, e eu sabia que não devia ter feito, e eu fui advertido, no entanto eu não estava nem aí. Então fica imaginando alguém lá, por exemplo, um traficante de drogas, que não se arrependeu,
que foi preso, ouviu ali uma pregação pelo rádio, ou lhe foi estendido um folheto, ou ouviu uma Bíblia em algum lugar, às vezes até na prisão tem Bíblias, né, etc. Ouviu um vídeo, não sei, mas de alguma forma ele debochou daquela mensagem, etc. e não levou a sério. Então, agora ele vai lembrar, teve oportunidade. Né? Espero que isso nunca aconteça conosco, por isso nós devemos ser humildes. Os humildes, eles têm uma qualidade importante. Jesus foi humilde e teve essa qualidade. Os humildes são suscetíveis a serem transformados. Eles quando lhes é dito, olha, tu não é bom nisso, isso aqui tu está fazendo errado, etc., o humilde aceita. Né? Ele aceita. Às vezes dói nele também, né? Claro, pode doer nele, mas ele aceita. Então nós temos que cultivar a humildade na prática, como Jesus, né? Ter hábitos humildes. Por exemplo, não se vestir com tão chique, é uma coisa, um vestuário de bom gosto, equilibrado, etc., mas humilde, né? Mesmo que tenha dinheiro para comprar. Né? Um automóvel não tão chique, um automóvel mais humilde, seguro, confortável, etc., mas por que exagerar nas coisas? Cultivar a humildade. Bom, isso aí pode fazer diferença entre a vida eterna e a morte eterna, não é? Essa é uma diferença que a gente precisa considerar. Não é? Só os humildes são salvos porque só eles são suscetíveis a serem transformados pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos que sentir nossa nulidade, sentir nossa dependência, sentir que precisamos mudar, saber que nós não temos condições de mudar a nós mesmos. Sim, saber que nós não somos capazes de mudar nossa vida. Mas que Deus, o Espírito Santo, tem essa capacidade. Ele é o Criador nosso. E Ele pode nos transformar, pode mudar tudo aquilo que é natural em nós, que nós herdamos, nossas fraquezas. Isso tudo Ele pode mudar. Bom, naqueles tempos, o profeta falou contra a cidade de Jerusalém. Havia muita corrupção na cidade, muita violência. Né? Hoje as grandes cidades são cidades violentas. Líderes, naquele tempo falharam, os líderes judeus falharam. E o povo vai atrás. O povo, muitos do povo não pensam, não leem, não estudam, não buscam, não raciocinam. Isso sempre foi assim. Então, havia bons líderes, o povo era bom. Havia maus líderes, o povo era mau. Naqueles tempos, os príncipes, não é? Os juízes, os profetas, os sacerdotes se desviaram todos e o povo foi junto. Mas nem todos do povo, né? Porque dentre alguns do meio do povo, Deus chamava um profeta aqui, outro profeta lá, não é? Sempre houve esse conflito entre as lideranças políticas e religiosas com os profetas. Esse conflito sempre houve. Então aqui falharam os líderes, a cidade se transformou em uma cidade corrupta. Né? Os pecados dos outros, o povo passou a seguir os pecados dos outros. Ai, que legal, como é bom seguir os pecados dos outros, né? Mas Deus não gosta disso. O que Deus quer é habitar com o seu povo, né? Como diz na quarta-feira aqui, Deus é humilde, Ele quer estar no nosso meio, Ele quer viver conosco, como um noivo se alegra com a sua noiva. Né? Hoje a minha esposa faz já 4 dias que ela está fora viajando e vai voltar essa noite. Né? A gente está contente para poder se reaproximar, etc. Né? Porque nós fomos feitos para viver juntos. Né? Eu tenho dito assim, Deus nos uniu, minha esposa e eu e minha esposa, né? De tal maneira que nem a morte nos separa. Espero que não aconteça, mas se acontecer, seremos sempre ela e eu e ela. Porque a gente se dá muito bem. E é muito gostoso, né? Humilde uns com os outros. Deus quer viver conosco, quer viver com um casal que se dá bem, com a família que se dá bem, né? E Ele quer abençoar a família, quer fazer com que se deem bem cada vez mais, né? E Deus não tem prazer no juízo, na destruição, na condenação, nem no castigo, não. Deus tem prazer em viver junto conosco e nos abençoar para que sejamos felizes, né? Naum também, só temos um dia para estudar Naum, né? Ele condenou a destruição e condenou Nínive e anunciou a destruição de Nínive. Jonas, uns 150 anos mais ou menos isso, antes salvou Nínive. Agora não tem mais jeito. Naum, né, teve que fazer o serviço contrário. Nínive representava o paganismo naquela época, a crueldade.
tempos antes, Nínive ainda tinha condições, muita crueldade, mas tinha condições de se arrepender. Agora, aqui, Deus, como sabe todas as coisas, por meio do seu profeta, julgou Nínive e anunciou a destruição. Nínive nunca mais se levantou. Foi destruída pela Babilônia, pelos babilônios, né? Mas antes disso, Nínive tinha se convertido com Jonas, e depois disso, Nínive conquistou, capital dos assírios, conquistou os israelitas, destruiu os israelitas, e agora eles também seriam destruídos. Chegou a vez deles, né? Mas Naum tem uma passagem que é uma das que eu mais gosto na Bíblia. Está escrito em Naum 1, versículo 9. Ele diz ali assim, que o mal não se levantará pela segunda vez, né? A angústia não se levantará pela segunda vez. Ou seja, essa experiência do pecado não acontecerá duas vezes. Depois que nós formos salvos, então nunca mais, por toda a eternidade, tal história se repetirá. Nunca mais se levantará outro Lúcifer, né? Nunca mais. Então aproveitemos, saiamos vitoriosos desta em que nós estamos agora, porque se obtivermos a vitória, e essa vitória já foi conquistada, é só Jesus nos quer entregar de graça. Se obtivermos essa vitória, nunca mais teremos que nos preocupar. Bom, será que um dia vai acontecer tudo de novo? Não, nunca mais. Isso é maravilhoso. Vamos aproveitar, vamos ser bons e fiéis servos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó bom Deus, fica conosco, fortaleça-nos nesses últimos dias aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.